Sou o Guilherme Vining, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Estou aqui hoje com o Fábio Brugione. Fábio, um prazer estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu, Gui. Prazer é meu. Super obrigado. Tá bom, vou te apresentar aqui para quem ainda não te conhece tão bem, né? O Fábio hoje ele é fundador, né? Sócio da Nexo Latam, que trabalha exclusivamente para o KKR aqui na América Latina, para projetos de Infratech. Depois ele vai contar um pouco melhor o que é Infratech, né? Mas antes disso ele foi VP de B2B, B2C da Telefônica Vivo aqui no Brasil por vários anos, né? Depois assumiu como CEO da eBricks Digital, num projeto super interessante, com uma baita experiência que ele vai contar aqui de investir em empresas, né? Tanto early stage como empresas já mais maduras um pouco. Depois ele acabou voltando para uma função corporativa de telecom lá na Telefônica Espanha, né? Numa função global de Madrid. Madrid, ele está morando em Madrid até hoje, né? Então aproveitamos aqui uma janela dele em São Paulo, onde ele assumiu uma função global de olhar as áreas comerciais, digital, enfim, uma série de desafios interessantes naquele momento. Depois assumiu aqui como head de cartões do Itaú, né? E agora como sócio da Nexo aí, que ele vai contar pra gente, né? O Fábio, eu conheço ele há mais de 20 anos, né? Ele primeiro foi um super entusiasta do projeto nosso da prática, impulsionou a gente muito. E eu posso contar que ele me contratou 2 vezes. Lá no comecinho em Telecom, né? Ele que me levou para Telecom, né? A gente trabalhou intensamente durante um período. Aí eu lembro que um dia eu pedi demissão para ele. E aí ele falou, seduzido lá pelos projetos de .com, né? Que estava ainda pré-bolha. Aí ele falou, vai lá aprender um pouco de internet, depois você volta. E aí a profecia se concretizou 2 anos depois, 2 anos e meio depois, e a gente voltou a trabalhar com outras pessoas, enfim, num outro time, num outro momento da empresa também, que foi muito legal. Então a gente tem uma história aí bem legal, né? Eu acho que tem muita coisa para compartilhar. A gente vai falar um pouco do que ele está fazendo, dessa experiência múltipla dele como investidor, executivo, conselheiro. Ele também é conselheiro de empresas e investidor de outras, né? Então, acho que é uma experiência muito rica aí com os dilemas que a gente vê entre essas diversas posições olhando os negócios. E aproveitar, né? Acho que é o único episódio que eu estou fazendo isso aqui, mas tem que me permitir. Eu queria agradecer ao Fábio todas as oportunidades que eu tive, que ele abriu muitas portas, né? Me ensinou muita coisa, mas isso me ensinou a coisa mais importante, que é ter as relações e as pessoas em primeiro lugar, né? E como trabalhar time. Então, obrigado, acho que vai ser super rico aqui. Obrigado de novo por você estar aqui. Imagina, obrigado você, Gui. Pô, então, super abertura. Imagina, conta pra gente um pouco o que é a Infratech, como é que é esse desafio, o que fez vocês, os sócios aí, entrarem nesse desafio. Acho que é legal contar um pouquinho disso aqui, que isso tem a ver com várias tendências que estão acontecendo no mundo hoje. Tá bom, ótimo. Ó, antes de entrar no tema da Infratech, só contribuir e retribuir um pouco tua abertura. Eu fiquei pensando, como é que eu falo do Gui, do prazer da gente poder fazer as coisas juntos há tanto tempo, né? Que eu acho que isso vale para todo mundo que gosta de trabalhar, e todo mundo gosta de trabalhar com gente legal, com gente que você se dá bem. E assim, eu fiquei pensando, será que o Gui é o melhor cara que eu já trabalhei até hoje? Aí eu fiquei pensando, é difícil, eu já trabalhei com tanta gente, escolher, e aí eu tive uma certeza, assim, você tá entre os 5 melhores pessoas com que eu já trabalhei na minha vida. Seria injusto demais você falar outra coisa. Porque, a gente trabalha com... Mas a minha sensação, Gui, de verdade, é que, uma pessoa que consegue conciliar tanto a capacidade humana de lidar com as pessoas, a capacidade técnica, a serenidade, impulso, energia, essas coisas todas. Então, eu admiro muito poder estar aqui com você. É uma satisfação enorme poder estar aqui e contribuir de alguma forma, mesmo que pequena, com a história da prática, e de estar sendo teu parceiro aí nessa jornada profissional, pessoal aí há tanto tempo. Bacana, valeu. Vamos lá, então conta da Infratech agora. Infratech é o seguinte... De uns tempos para cá, esse negócio tomou muita relevância no mundo, porque a necessidade de investimento em infraestrutura para o mundo de tecnologia só cresce. Então as empresas de telecomunicações precisam cada vez mais investir em infraestrutura, em redes de fibra, em celular, rede, etc., para poder oferecer seus serviços. As big techs precisam investir muito em data center, em coisas que na verdade não são o core da atividade delas. São enablers que proporcionam elas prestarem serviço. Inclusive eu vi que tem vários data centers sendo construídos pelas Big Techs aqui até no Brasil, né? Isso, eles fazem uma estratégia meio híbrida, eles constroem eles mesmos alguns e outros eles terceirizam para players especializados.
E é um negócio interessante porque ele, a partir de alguns anos, passou a ser gestionado por empresas focadas em infraestrutura de tecnologia e com acesso a contratos e modelo de negócio e capital, etc., mais eficientes para este tipo de negócio. Então, para tangibilizar, vou dar 2 exemplos assim. Um na rede de fibra e um nos data centers. Então, as redes de fibra antigamente eram como as maquininhas de cartão de crédito, né? Cada prestador de serviço tinha a sua no estabelecimento porque era um diferencial competitivo a aceitação do cartão. Em determinado momento, as empresas olharam e disseram, isso é super ineficiente, colocar 3 maquininhas lá para passar, quando o software pode simplesmente entender que transação é de quem, e aí uma máquina é mais eficiente, e aí todo mundo divide os custos da operação dessa máquina. A rede de fibra é a mesma coisa. Antigamente, passar a fibra e dizer aqui eu tenho fibra e meu concorrente não tem, era um diferencial competitivo. Quando todo mundo já tem fibra, o diferencial está no serviço. As torres de celular é a mesma coisa, né? Torre de celular é a mesma coisa. Cada um tem, vai fazer, aqui tem cobertura, aqui não tem. Então, quando a infra passa a ser commodity, a eficiência na gestão da infraestrutura passa a ser um negócio ainda mais importante. Claro. E é bom para o país, é bom para o cliente, é bom para todo mundo, porque, enfim, jogar dinheiro fora faz mal para a cadeia produtiva como um todo, né? Legal. Então as tendências que você vê, cada vez mais esse modelo de redes, vamos dizer assim, compartilhadas se expandir onde não está. Vocês estão uma atuação mais em outros países do que não o Brasil, né? Como é que é a realidade nesse momento desse país? É similar? A gente está mais ou menos na mesma página? Como é que você compara? É similar. Acho que todos os países estão avançando nessa lógica de infraestrutura compartilhada, porque como é mais eficiente, está todo mundo andando nessa direção. É óbvio que quando você chega num país, se o nível de sobreposição de infraestrutura é pequeno, a oportunidade é maior. Tá. Então, se você, por exemplo, entre os concorrentes tem 30% das casas cobertas por fibra e 70% ainda não cobertas, você tem 70% para fazer uma rede só para todo mundo. Certo. Agora, se a sobreposição já é de 70%, só tem 30%. Então, a oportunidade é menor. E isso varia um pouco de país para país na América Latina. O Brasil, por exemplo, tem uma sobreposição de rede maior do que os outros países. Começou um pouco antes, tem outros motivos, etc. Então, a oportunidade em fibra para redes neutras compartilhadas no Brasil é um pouco menor. Por outro lado, a parte de torres e compartilhamento de infraestrutura para celular no Brasil é imenso, é espetacular, e com o crescimento do 5G ainda tem muito para vir, para acontecer. Então, depende se você está olhando para data center, para torre ou para celular, tem oportunidades diferentes em países diferentes, mas todos numa mesma onda de seguir por esse caminho. E nesses países vocês estão atuando nessas 3 frentes? Nas 3 frentes. Não só a fibra, mas Exatamente. O mundo do data center é bastante diferente porque os clientes finais são geralmente os que a gente chama de hyperscales, que são os big techs, né? O Google, Amazon, claro. Facebook e tal. Eles têm uma onda grande de crescimento no mundo cloud agora e provavelmente vão ter uma onda grande de crescimento no mundo do AI também, que necessita muita energia, muito investimento de infraestrutura. Então, são coisas diferentes, mas fazem parte desse mundo de infratech. Tá, falando de AI, que você tocou nesse ponto, como é que você vê de fato, né? A gente fala muito, a gente só pega as publicações no LinkedIn, em todos os lugares, praticamente 80% a gente vê as pessoas falando nisso, não tem como a gente não falar, é uma realidade. Mas como é que você vê essa revolução, essa onda, né, de adoção aqui, impactando aí essa questão das infraestruturas aí? Bom, eu acho que esse é uma demanda ainda muito... que parece ser enorme, a necessidade de ser enorme, mas é ainda muito difícil de mensurar quão é esse enorme, né? E ela vem acompanhada de uma demanda de energia muito grande. Então... independente de se o enorme é X ou 2X, já se sabe que o tema já se é notável que o tema do gargalo energético é importante. Então,
por desenho, o Brasil tem um papel, uma relevância e uma oportunidade estratégica muito interessante para esse mundo, porque tem energia limpa, tem um custo de energia razoável, tem backup de energia. Então, acho que o tema do AI, respondendo assim de forma muito objetiva, ainda está só começando, como todo mundo sabe, mas tem uma demanda de crescimento por infraestrutura gigante, onde o gargalo é a energia, e felizmente o nosso Brasil está bem posicionado, porque a energia aqui é um ativo relativamente melhor do que em outros países. Legal. E esse tema todo de infraestrutura digital, como é que você vê o papel dos fundos, né? Vocês representam lá o KKR, você tem aí essa operação aqui. Como é que você vê a atuação dos fundos nessa área especificamente, nesse momento? Olha, todo o tema de infraestrutura é muito demandante de capital. Então, os fundos, especialmente os fundos grandes, multinacionais, eles têm um papel importante nisso porque eles têm acesso a capital mais barato ou acesso a capital mais eficiente. É muito difícil você fazer um projeto de investimento tão grande com um custo de capital muito alto. A conta, no final das contas, não fecha. Então, eu vejo os fundos grandes com um papel muito importante nisso, que é acessar capital eficiente, criar empresas que sejam empresas especializadas na infraestrutura e não no prover o serviço. Então você ganha um nível de eficiência também na especialização, na prestação do serviço, na construção do data center. Então, e aí você soma essas duas coisas. Você vem capital mais barato ou mais eficiente com capacidade de execução mais eficiente. E aí você entrega para esses clientes que necessitam dessa infraestrutura algo que para eles funciona melhor do que fazer sozinhos. Claro. E para o fundo, na perspectiva do fundo, você que interage também com o fundo, enfim, vocês têm um papel também de ser um intermediário talvez nesse processo aqui. O que para o fundo gera valor? Assim? Qual que é o atrativo? E você falou um pouco do como é que ele viabiliza isso, né? Que acessa capitais e tal, mas assim, como é que ele avalia se aquela investida é boa ou não? Como é que vocês convencem lá o fundo, enfim, a aportar o capital, enfim, né? No mundo, eu acho que uma leitura interessante, até para quem está no mundo da gestão, da operação, para entender a cabeça do investidor, é entender um pouco quem é o investidor por trás do investidor. Tá. Na linguagem dos fundos são os LPs, tá. os investidores do fundo, né? Esses investidores compram teses de investimento. Então, quando você pega o seu dinheiro, pensa você na física, tem um pedaço do seu dinheiro que você coloca em coisa de menos risco, mas menos upside de retorno. Outro pedaço do dinheiro que você coloca em mais upside com mais risco. Claro. E assim por diante, ou médio risco. Então, você tem que entender se a tua empresa está localizada, onde a tua empresa está localizada? Ela está localizada num lugar de alto risco e alto retorno ou tal? Então, ou ao contrário. Então, quando você fala de infratech, você, apesar de ser tech, não deixa de estar falando de infra. Tem muito capital, né? Tem muito capital. E o investidor, geralmente, dos fundos de infra é aquele que compra uma tese de retorno não super agressivo, mas muito previsível e muito estável. Tá. Então, como é que a gente avalia uma empresa ou um projeto a partir de um fundo de infratech? São empresas ou projetos que tenham contratos de longuíssimo prazo, clientes com baixíssimo risco de crédito, estabilidade e vínculo com a inflação, por exemplo, para garantir a capacidade do retorno contra depreciações de moeda. Então, não necessariamente a gente está olhando crescimentos explosivos que a gente não consegue nem ver o quanto cresce, claro. Mas sim a gente está olhando estabilidade, longo prazo e retornos razoáveis com baixo risco, porque é o perfil do investidor do fundo de infra. Tá certo. Muito Se fosse outro fundo, de outro perfil de negócio, ia é ter tido outra pegada. Então, como é que o fundo avalia? Ele avalia em função do compromisso que ele assinou com o investidor dele. Eu já tive bons anos no mundo do venture capital, que era exatamente ao contrário. O investidor que botava a grana no venture capital, num fundo de venture, ele dizia, não, esse é o meu bucket para tentar multiplicar o meu capital por 10, por 20, por 30. Mas também eu sei que, de repente, aqui eu posso perder o principal. Tem um risco maior, né? E aí você avalia as empresas... Diversifica também, né? Diversifica também. Mas aí você, como gestor do fundo, você avalia a empresa por outra métrica. Você diz, cara, estou menos preocupado com o EBITDA, estou menos preocupado com o free cash flow, mas estou preocupado com
custo de aquisição, com crescimento de receita transacionada e tal. Acho que chegar nesse ponto aqui, né? Acho que entendi da perspectiva do fundo, né? Que tem essa questão do perfil do fundo, enfim, de quem tá, o investidor do investidor, né? Mas, e aí, esse outro trabalho que é vocês decidem fazer o investimento, convence fazer o investimento, e aí você passa a operar, né? Ou controlar de alguma maneira, tá muito próximo da operação. Como conciliar essas métricas operacionais? Como é que eu garanto que... Tudo bem, tem indicadores que eu já garanti porque o perfil do negócio ele tem essa característica de inflação que você falou. Mas como é que é esse desafio de garantir que as métricas operacionais também entreguem e como é que é esse trabalho? Boa pergunta. A gente divide em 2 grupos de métricas que a gente tem que perseguir. Tem um grupo de métricas que tem a ver com a nossa eficiência operacional, com a nossa capacidade de estar fazendo a atração e a gestão da companhia no dia a dia. E isso é importante porque a gente consegue, no curto prazo, ver se a gente está no caminho correto. Geralmente são métricas que o fundo olha que são mais parecidas com as métricas que o gestor, que a turma que está lá no dia a dia olha. Nas empresas de serviço do churn, do ARPO, daquelas métricas que enfim... Dá um pouco da saúde do negócio. Que dão a saúde do negócio no dia a dia. Mas tem um outro conjunto de métricas que a gente olha, que são métricas de geração de valor para uma potencial transação, para um potencial M&A na saída desses ativos. Todo fundo que investe, ou a grande maioria dos fundos, tem alguns fundos que carregam eternamente, mas aí é fundo de pensão e tal, mas se você pensar private equity e tal, eles têm um tempo para entrar e um tempo para sair. E aí, quais são as métricas de valor que ajudam no valuation da saída? São métricas importantes. E às vezes essas coisas não são necessariamente temas matemáticos, mas, por exemplo, se a gente está construindo uma companhia com sistemas, modelos de gestão ou o que seja, facilmente plugáveis num estratégico que queira comprar, ou se geograficamente ela é complementar a um outro que hoje não está tendo. Então, às vezes tem mais valor você crescer numa determinada geografia com menor rentabilidade do que ter mais rentabilidade numa geografia que vai ter um valor futuro maior que vai depois. ter um futuro maior depois, porque uma tem overlap com o que o teu comprador tem, a outra não. E tem uma lógica toda também que eu acho que é muito relevante, que é pensar o custo de capital do teu futuro comprador. Então, esse teu futuro comprador, quanto que ele precisa ter de retorno para ele comprar o seu business e fazer com que o seu retorno seja bom. Tá. E aí é vestir o chapéu do comprador e fazer a conta ao contrário e falar, ele pode pagar até quanto? É daí que sai aquelas coisas de... Paga 5 vezes EBITDA, paga 15 vezes EBITDA e não sei o quê. Isso não são números de negociação de feira. Tem uma lógica de quanto é o potencial de compra do cara para ele poder ter o retorno expectativa dele. Tem que fechar a conta para ele, né? Exatamente. Tá certo. E aí, voltando um pouco para o Venture Capital que você citou aí, né? Assim, acho que tem uma outra questão que é quando você avalia uma empresa nessa outra perspectiva mais de potenciais maiores e tal, tem sempre um risco de superestimar ou subestimar, ou superestimar o subestimar não, porque você decidiu não comprar, você não comprou a empresa, mas quando você decidiu comprar, tem um risco de ter superestimado alguma coisa ali, né? Como é que é essa questão de avaliação em negócios de maior risco? Que são as métricas que você entende que são mais importantes ali para avaliar o negócio naquele momento que ele está ali? Boa. Cara, tem uma brincadeira que todo mundo faz no mercado, que é o BP que a gente assina embaixo e que faz para fazer aquisição e investimento, é o único que não vai acontecer. Sim. Pode ser que vai dar mais ou menos, mas aquele mesmo nunca deu na vida para ninguém. Então tem que ser perto dele, né? Tem que ter a certeza que você vai errar. E é normal. Então, para se defender, o que a gente costuma fazer é, primeiro, trabalhar com ranges. Então, você fala de tanto a tanto... protege o meu cenário ruim ou isso aqui é o meu cenário maior. E você começa a avaliar se você está dentro daquele range. Então, essa primeira coisa é aceitar essa instabilidade de previsão, mas criar um guidance para saber se o negócio faz sentido. Esse é o primeiro bloco. Um segundo bloco que tem a ver com a lógica da criação de valor é você entender bem em empresas de alto crescimento o que determina o valuation dessa companhia. Geralmente, quando o estágio é bem inicial,
a saúde econômica unitária é mais relevante do que a saúde econômica do P&L da empresa. Então, se você consegue ver uma empresa que tem um custo de aquisição, mais um custo de instalação, produção, etc., pequeno, para um determinado valor de contrato longo que ela gera, de ARPO no longo prazo, com lifetime, etc., se aquele unitário é muito positivo, se o total da empresa é negativo porque ela carrega um monte de executivos, o escritório é caro, não sei o quê, isso é menos importante, porque você como gestor de uma próxima fase dessa empresa, sabe que se você botar gasolina nesse carro, vai entrar R$1 de custo de produção. Entendi. E vai sair R$3 de valor. Você pode enxugar um pouco isso ou ganhar escala rápida. Ou ganhar escala e diluir tudo isso. Então, a saúde unitária, ela tem mais valor quanto mais inicial é o estágio da companhia. E a saúde do P&L, o bottom line, o caixa, é mais importante quando a empresa é mais madura. Legal, bacana. E aí, falando um pouco da tua visão como conselho, né? Você participou já de vários conselhos, participa de outros, de conselho de administração, conselho consultivo, né? Um papel um pouco diferente aqui, né? E a gente, assim, como é que é essa visão de dentro do conselho, onde você está menos próximo, no fundo, no dia a dia da operação, né? Vendo essa questão de alinhar o que os acionistas da empresa têm, representando de alguma maneira os acionistas, mas ao mesmo tempo dando um suporte e fiscalizando, num bom sentido, a administração, né? Como é que é essa questão de conciliar esses desafios dos desafios, olhar os indicadores operacionais do negócio e a profundidade que o conselho consegue de fato entrar, né? Porque acaba sendo meio limitado. E essa visão dos acionistas, assim, como é que você fala um pouco desse papel aí? O que você tem visto? Que desafios você tem visto mais interessante? Sem entrar em detalhes aqui de caso específico, obviamente, mas... Um desafio grande e que eu acho que é comum à maioria das empresas é você de verdade alinhar as expectativas dos acionistas, as prioridades dos acionistas com as prioridades da gestão e das decisões do dia a dia. E não tem decisão melhor ou pior. Tem decisão que está alinhada ou não com o que o acionista quer. Então, e não pode haver julgamento. Então, pode ter uma empresa familiar onde a decisão do acionista é aumento de liquidez e tirar dividendos. E pode ser que isso esteja custando ou hipotecando, de certa forma, o futuro da empresa. Está errado? Não está. Ele é o acionista, ele é o dono da empresa. Se essa é a visão do acionista, então façamos um plano. O conselho de administração tem que ajudar a trabalhar nessa direção. Então acho que se você se isolar um pouco das tuas crenças e das tuas expectativas, sei lá por qual razão, na gestão de uma companhia, e se aproximar e ser uma ferramenta para o que o controlador, o dono, os acionistas minoritários, o que todo mundo quer fazer. E aí o desafio é imenso, porque no mundo perfeito é isso que eu estou dizendo, no mundo real tem vários acionistas e cada um quer uma coisa, um quer o dividendo, o outro quer o futuro, e aí muitas vezes o conselheiro tem um papel também de chegar a uma conclusão de qual é esse desejo do acionista. Mas esse bloco eu acho que é um bloco desafiador do alinhamento entre os interesses e respeitar que não tem certo ou errado, mas respeitar que tudo precisa caminhar de forma harmônica para um lado, porque senão não dá errado. E tem o outro lado, que é o lado de, depois disso bem definido, como é que o conselheiro ajuda a uma execução mais bem sucedida e mais controlada e mais garantida. Então tem um papel de governança, de boas práticas, de execução que é implícito do conselho, então é ser guardião das boas práticas, mas também é ser guardião da visão plural, da execução com excelência, da boa aplicação das metodologias de remuneração e de incentivo, porque esse negócio a gente sabe que destrói ou constrói, então o bônus certo no lugar certo, de novo alinhado com a expectativa do acionista, mas não adianta você ter uma expectativa de longo prazo e o bônus do dia a dia ser mais orientado ao bônus do ano, aí dá curto-circuito. Então, esse segundo bloco de apoio à gestão vai por esse caminho. O que não pode acontecer é o micromanagement do conselho
nas tarefas do dia a dia, por mais que sejam conselheiros com experiência operacional. O conselheiro precisa sentar na cadeira É desafiador isso, né? Muito, porque você precisa se sentir realizado em fazer a partir da cabeça e da mão dos outros. Se você quer implementar o seu jeito, o efeito colateral imediato é tirar o accountability daquela pessoa que no fundo é responsável. E aí esse negócio, se não der certo ou se der certo, depois vai chegar no lugar errado, porque tem uma apontação de dedos e um overlap de funções que não pode acontecer. Quem é conselheiro não é operador, quem é operador não é conselheiro. E você precisa estar bem com isso. Tá. E como é que, você falou dos incentivos, né? Como é que é essa questão dos incentivos de curto prazo e médio, longo prazo, vamos chamar assim, negócio de médio prazo, para mim é meio estranho, porque o que é o médio prazo, né? Acho que varia muito. Eu vou falar de curto e longo prazo. Como é a melhor maneira de você conseguir equacionar isso? Porque a gente vê algumas empresas que claramente, a gente que, por exemplo, na consultoria tá trabalhando mais na operação ali, você vê que tem um incentivo muito agressivo de curto prazo, né? E aí você percebe que às vezes a empresa está deixando de fazer coisas que vão provavelmente prejudicar um futuro próximo, né? E às vezes o compromisso da gestão você não vê tão... dá para enxergar isso do conselho? Perceber isso acontecer e ajudar a mudar mesmo? Dá sim. E sendo coerente com o que eu falei anteriormente, não tem certo nem errado. Se o incentivo ou se o objetivo do acionista é um resultado de curto prazo importante e menos no longo prazo, que o bônus dos executivos também seja mais orientado ao curto. Se tem uma venda, se tem um M&A ou se tem um aumento de liquidez, etc. e tal, que seja alinhado. Então, e se for de longo, ao contrário, o que não pode é estar pensando no longo e o incentivo ser no curto. Então, dito isso, quando isso está bem alinhado, eu acho que tem 3 ferramentas de bônus. Tem 3 ferramentas de remuneração clássicas e não foge muito disso. Que é o salário que você ganha no mês a mês, o bônus que você ganha no curto prazo, que é no final do ano, e um bônus de longo prazo, que pode ser um modelo de stock option ou um modelo de LP, o que seja, mas é o de longo prazo. Isso aqui tem que ter um balanço adequado ao que a empresa e o acionista quer. Se você quer mais longo, coloca mais peso lá. Você vai atrair mais gente que gosta mais de futuro e que esteja disposta a esperar mais para ganhar mais lá na frente. Se é para vender a empresa em algum momento futuro, né? É isso. Se é um negócio mais de médio ou se é mais de curto, talvez até esse bônus anual tenha que ser semestral. E aí você fazer o negócio acontecer. Mas são essas 3 ferramentas. E uma coisa que para mim ainda nas empresas é pouco maduro, é que no bônus especial, no bônus do médio prazo, desse do anual, é equilibrar melhor o que é bônus de performance empresa e do que é bônus de performance individual. Tá. Precisa ter um equilíbrio dessas duas coisas, porque senão também tudo isso que a gente está falando aqui passa a ser um negócio do tipo, se a empresa dá certo, eu dou certo. Mas, por outro lado, também não adianta eu dar certo numa empresa que está dando errado. Então, trabalhar com os pesos, sabe? 90% da meta é geral e 10% é individual para o CEO, mas para o time talvez seja 70% meta da companhia, mas 30% seja do indivíduo, porque ele tem menos impacto no todo. Trabalhar um pouco esse balanço entre todo e indivíduo também é uma forma de ajustar isso. Legal, bacana. Voltando para a questão dos investidores e tal, assim, se eu tivesse que dar uma dica aqui, algumas dicas para executivos que estão, ou empreendedores, né, que na verdade estão mirando atrair algum fundo um pouco mais estruturado, maior para o seu negócio, para um novo estágio de crescimento. Quais dicas você daria aí para esse investidor aí? Eu colocar em 3 assim. O primeiro eu acho que o tamanho da oportunidade do mercado onde você está inserido, acho que é muito importante. Então, entender bem a dimensão do mercado onde você está e ser capaz de mostrar que aquele mercado tem um potencial grande para você crescer é muito relevante. A segunda coisa, depende muito do estágio da empresa, mas geralmente o produto que você tem, o quão bom ele é, o quão diferente ele é, o quão especial, único, o quão orientado a uma solução de uma dor real ele é super
é super crítico. Senão é um commodity, né? Não pode ser. Né? Não pode, ele precisa não pode ser um produto verde e também não pode ser um produto que resolve uma solução que você criou. Ele precisa ser um produto para resolver uma dor que existe, né? Então, essa parte do produto é muito importante. Ela vem antes, inclusive, da escalabilidade, de todas as outras coisas importantes para o valuation. Mas se o produto é bom e resolve uma dor específica de mercado e que esse mercado seja grande. E o terceiro é se você conseguiu construir esses unit economics saudáveis que eu comentava anteriormente, que então, quando esse investidor entrar, ele botar gasolina num carro bom, onde é só acelerar que cada real que entra sai 3 de valor. Se ele tiver dúvida disso, ele não vai botar grana. Eu acho que essas são as 3 coisas. Óbvio que tem uma coisa anterior, assim, que não é específica para negócios de empreendedorismo ou profissão, que é a qualidade das pessoas, o track record, a combinação do time. Isso aqui, para mim, independente se você está empreendendo, trabalhando como executivo ou tocando no negócio da sua família, isso aqui é chave. Então, não estou entrando nessa lógica, mas estou partindo do princípio que o time é bom, equilibrado, tem um cara bom de produto, tem um cara bom de tecnologia, tem sociedade, etc. e tal. Dito isso, essas outras 3 coisas eu acho que são importantes. Tá bom. E para terminar, queria a gente sempre pede umas dicas para as pessoas aqui, né? Não falando mesmo dos negócios. Você que teve uma carreira muito privilegiada, muito bacana, assim, por diversidade de coisas, papéis, né? Que a gente passou aqui várias. Então, e você cresceu muito rápido, né? Assim, a gente lá quando se conheceu, você já teve um crescimento muito rápido, mérito da sua qualidade e tal. Mas o que você daria de dica para quem tá naquele momento da carreira já, um diretor, enfim, tá querendo atingir os postos de mais alta liderança, né? O que você acha que no final tem sempre gente boa ali? É sempre uma pirâmide, tem menos posições para cima. O que é decisivo você vê hoje também nas diversas perspectivas que você tem do conselho, etc e tal, né? Essa pergunta é muito difícil. Até porque eu não sei se eu sei responder ela direito. Então, vou tentar falar um pedacinho assim, do que me vem na cabeça, mas sem a ambição de conseguir responder. Cara, eu acho que tem uma coisa que vale para sempre, desde o comecinho da carreira até qualquer estágio que você está, é você tentar fazer mais e ir além daquilo que é o teu escopo, né? Então, isso eu acho que vale para tudo, né? Então, se você está indo lá fazendo um projeto, vai além daquilo que é o seu projeto. Como você consegue ir além? Eu acho que as pessoas que têm essa atitude, essa cabeça de ir além, de fazer melhor, eu acho que isso cria um diferencial relativo, porque as pessoas ou por leitura ou até por comodidade, muitas vezes fazem só aquilo do escopo. Então, você cria diferenciação se você vai além. E outra coisa que para mim faz muita diferença, sempre fez no jeito de eu fazer, eu sempre gostei de tratar bem as pessoas, de construir relações de confiança, sem uma expectativa de um retorno de curto prazo, assim. Eu acho que essa história do toma lá da cá, do tipo, eu vou te ajudar aqui, se você me ajudar ali, é um negócio que todo mundo é inteligente e todo mundo saca nas entrelinhas. Ao passo que quando você ajuda as pessoas e você cria um entorno de colaboração de verdade, sem uma expectativa de que você vai ter esse retorno, esse retorno acaba virtuosamente voltando, porque a recordação ou a impressão que você vai deixar nas pessoas é que você foi colaborativo e que você ajudou, então alguém vai te ajudar. Claro. E isso serve para o empreendedor que está fazendo um negócio e que depois ele vai topar com alguém que pode querer fazer uma sociedade com ele, serve para um executivo que hoje cruzou o cara numa área, amanhã o cara vai ser chefe dele ou vai estar numa outra empresa que vai fazer uma sociedade com ele. Então, ir construindo essas relações muito de longo prazo, sem pensar nesse trade-off aí do curto, é um passo importante para a carreira. E por fim, eu acho que a gente precisa saber no que a gente vai bem e no que a gente não vai bem, de forma genuína, fazer essa leitura. Uma autocrítica. Autocrítica. E você conseguir se cercar de pessoas que são melhores que você naquilo que não é o teu ponto forte. Isso é difícil, né? É difícil.
É difícil porque geralmente esses caras puxam coisas que te incomodam porque não parecem ser tão prioritárias, tão relevantes e tal, porque não é o seu jeito de pensar. Então, por exemplo, eu aprendi que eu não sou muito bom de perguntar. Acho que eu sou melhor de responder. Então, eu preciso, e isso me causa uma debilidade importante, porque eu não consigo fazer a pergunta certa, a pergunta profunda, assim como eu gostaria, sabe? Mas eu sei reconhecer os caras que fazem. Isso é uma virtude que eu tenho, que eu presto atenção de verdade. Então, por exemplo, o Mariano, que você conhece bem, o Mariano DB e tal, ele é a pessoa que eu conheço que melhor pergunta. Legal. Então, hoje a gente é sócio no nosso projeto. E você se complementa. A gente se complementa. E eu olho para ele e eu falo, caramba, como esse cara pergunta bem. E com as perguntas dele, ele minimiza o nosso risco, ele vai em mais profundidade em temas que eu sozinho não iria. Então, hoje eu estou muito feliz no projeto que eu estou, porque eu sei que eu sou parte de um projeto que pode ser muito mais virtuoso do que a minha capacidade de fazer sem ele, entendeu? E espero e acho que a recíproca é verdadeira. Legal, bacana. Muito obrigado, acho que as dicas foram excelentes aí. Então chegamos ao final de mais um Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta, né? Compartilhe o canal e até a próxima.